possível um divórcio sem traumas? Como proteger os filhos durante conflitos familiares? Existe uma maneira de resolver disputas de herança sem romper os laços familiares? Bem-vindos ao podcast do Instituto Treira. Eu sou Ana Treira, advogada e mediadora. Estou aqui com a Virgínia Vera, também advogada e mediadora e parceira de projetos. Vamos mergulhar no mundo da mediação familiar hoje. E como ela pode ser a chave para preservar relações mesmo nos momentos mais desafiadores. Olá, Virgínia! Olá, Ana! Esse tema é um tema muito delicado, né, Ana? Sim. E muito importante. Muito importante. Eu costumo dizer, muitas vezes, que o problema é a pessoa decidir buscar, seja qual for o método para solução dessa situação, desse conflito que ela está vivendo, né? Porque são escolhas que a gente faz e que em um determinado momento a gente diz que não está bom, né? Mas como é que eu vou tocar daqui para frente, né? Para vislumbrar uma vida sem esse conflito que eu estou vivendo hoje. Então, é muito difícil porque envolve, como você falou, os filhos, né? Muitas vezes envolve patrimônio. Questões delicadas. Muito delicadas. E as pessoas acham que estão numa sinuca que não vai ter solução. Que a única solução é entregar isso para um juiz, que ele vai bater o martelo, ele vai decidir, e no final das contas, nem sempre, na maioria das vezes, não é a melhor solução, né? Vamos assim dizer. Bom, sempre um sai sem gostar da decisão, e muitas vezes os dois, né? Exatamente, a gente já falou isso lá no nosso primeiro podcast. Exatamente. Então, a mediação, ela se apresenta, né, Virgínia, como uma alternativa ao judiciário, num primeiro momento, né? Então, como existe uma relação familiar, principalmente quando existem crianças, né? Esse conflito, o ideal é que as pessoas pudessem conversar sobre ele, resolver as suas diferenças e as próprias partes encontrarem a solução. Ana, assim, a palavra eu acho que não é alternativa, né? Porque o judiciário, às vezes, é a única forma de você resolver algumas questões. Porque, às vezes, uma das partes não quer sentar para resolver de forma consensual, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que a palavra aí é um método autocompositivo, é que você vai dar às partes o protagonismo da solução desse conflito. Então, você vai... o judiciário continua existindo lá, caso você não consiga. Né? Exato. Né? Mas tipo assim, eu entendo que na questão familiar, na seara familiar principalmente, sim, eu entendo que a gente deveria até ter uma legislação no nosso país, como já existem em outros países, que nessa seara, antes de ir para o judiciário, teria que passar pela mediação. Uhum. E a gente sabe, né? Vamos explicar para vocês também. A mediação, você não é obrigado a seguir na mediação. Então, mesmo que exista uma legislação que obrigue as pessoas a passar pelo processo de mediação antes de judicializar a questão, ela é obrigada a passar por aquela primeira sessão. A sessão onde o mediador vai explicar como funciona, como é o procedimento, como que isso vai se desenrolar. É a pré-mediação, exatamente, né? Qual que é o objetivo, vai conversar individualmente com as partes, com o advogado de cada um, e vai, então, verificar se aquele caso ele é mediável. Como você mesmo disse, né? Tem casos que realmente não tem como ter vez uma mediação, mesmo na área de família. Então, essa pré-mediação, o mediador vai conversar com as partes individualmente, vai verificar do que se trata para verificar se é mediável ou não, e posteriormente vai ter uma sessão em conjunto, onde as partes vão aderir ou não ao procedimento de mediação. E as partes aderindo, então tem início o procedimento de mediação. Se no decorrer da mediação não se conseguir uma composição, nada impede que as partes depois sigam no judiciário.
mas houve essa primeira tentativa. E uma grande parte dos procedimentos acabam em consenso, né? As partes conseguem encontrar uma solução amigável para sua questão. E na seara familiar, como a gente já falou, você mesmo bem colocou no outro podcast, na seara familiar isso é muito importante para poder resguardar principalmente os filhos, principalmente as crianças, porque elas são as que mais sofrem com a separação dos pais. São elas que mais sofrem quando vê as duas pessoas que elas mais amam que nem conseguem conversar. Uma não tem comunicação com a outra, uma só agride a outra, e muitas vezes essa comunicação é extremamente violenta. E as crianças que presenciam isso, elas levam para o resto da vida problemas emocionais, né? Então, a gente até falou no outro podcast, deu um exemplo, eu também vou trazer outros exemplos aqui hoje, como é importante as partes envolvidas em casos de família sentarem para conversar. E o melhor lugar para sentar para conversar é na mediação, porque na mediação você consegue trazer os sentimentos e as suas necessidades. Que é um ambiente seguro, Isso. né? Aquilo que está sendo dito numa mesa de mediação não pode ser levado nem num processo judicial. Isso é uma coisa importante dizer. Se você vai para uma mediação e numa sessão individual, ou seja o que for, e você diz alguma coisa que você tá aqui, mas você não quer nem que a outra pessoa saiba, aquilo que é dito ali não pode ser levado para nada que não tenha autorização daquela parte. Então, ali é um ambiente seguro, né? Um ambiente onde o mediador ele é imparcial, né? Ele não está do lado de ninguém, ele não está ali para julgar absolutamente nada. Então, assim, os princípios da mediação, que eu acho importante a gente sempre reforçar, né, é o que faz a mediação ser um sucesso, né? Quer dizer, a voluntariedade, a confiança que o mediador traz para o processo, né? A segurança que o mediador traz para o processo, isso tudo é fundamental para que as partes se sintam, inclusive, a vontade de dizerem coisas que elas não têm nem a oportunidade de dizer no processo judicial, né? Exatamente. No processo judicial, muitas coisas não têm oportunidade de virem à tona, muitas coisas. Sentimentos e emoções não são tratados no nível que precisam para solucionar a questão, para desfazer aquele ruído na comunicação, né? E uma coisa importante também dos princípios que você trouxe, muito importante, é a questão da autonomia. Então, a parte, ela não vai ser obrigada a fazer acordo nenhum, ela só vai fazer acordo se ela estiver segura com relação àquilo que ela está fazendo. Se o mediador percebe que a parte não está segura, que a parte está indecisa, o mediador não vai levar Olha aí a importância do advogado. Né? Exatamente. Quer dizer, que quem vai dar essa segurança também de fazer um bom acordo, né? É o advogado que vai dar toda a orientação legal para essa parte. Exatamente. Então, como você estava dizendo, você não entende como alternativa. Eu vou mais além. Uma coisa, porque muitas vezes é necessário mesmo o judiciário, mas eu vou mais além. Eu acho que deveria ser necessário, pelo menos na seara familiar, que antes se passasse pelo procedimento da mediação, apresentar para as partes, né? Porque aquilo que a gente estava conversando, inclusive, no outro podcast, muitas pessoas não conhecem, né? Você mesmo, você já ouviu falar em mediação? Você sabe como processa uma mediação? Você sabe quando você pode utilizar uma mediação? As pessoas desconhecem essa informação. Até mesmo no nosso âmbito judicial, né? Os advogados muitas vezes não acreditam na mediação, os juízes não acreditam na mediação, mas aí é uma outra questão que nós vamos abordar numa outra falta de conhecimento situação, mesmo, né? exatamente. Falta de, como eu falei também lá no início, né? Você divulgar o que é os benefícios, principalmente os benefícios. Porque não adianta dizer, olha, mediação é bom. Não, vamos trazer aqui quais são os benefícios da mediação. É restabelecer a relação, né? É possibilitar que a parte traga questões que ela, enfim, não estava se sentindo segura em dizer, né? Numa sessão conjunta, numa sessão privada. Então, assim, são benefícios que vão dar a essas partes, né, o protagonismo
Exatamente. construção esse protagonismo que muitas vezes que a parte praticamente não tem no processo, porque quem fala no processo é o advogado, né? O processo foi instrumentalizado para que o advogado fale em nome da parte. A parte só é ouvida se tiver uma audiência e que o juiz queira ouvi-la, ou que a parte contrária queira ouvi-la. Muitas vezes a parte nem é ouvida. Então, o processo judicial, esse é o rito. Na mediação, não, o protagonista são as partes. Né, o poder de fala, o direito de fala é das partes. Então, as partes falam e os advogados são essenciais para esclarecer as partes os seus direitos, para que ela tenha segurança de que está fazendo um bom acordo, para trazer opções, porque ele está tão acostumado com aquelas questões, né, para trazer opções de solução, enfim, para dar o suporte que a parte precisa. Principalmente um acordo execuível, né? Exatamente. Porque às vezes você acha que está fazendo um bom acordo e você não consegue executar aquele acordo, não consegue cumprir a outra parte não consegue cumprir o acordo. Foi muito bom você falar nesse tema, que a gente não falou ainda nos outros podcasts também, é essa questão do acordo ser cumprido, ser cumprível, né? Executável, execuível. Porque o que acontece? Quando as partes, elas constroem a solução, aquela ideia foi delas, elas acordaram com aquilo. Então, elas vão ter essa responsabilidade com aquilo que elas acordaram. Agora, quando é um terceiro que impõe uma decisão, a parte não gosta, ela faz de tudo para não cumprir. Às vezes não é nem que ela não goste, né? Às vezes ela não pode. Também. Né? Porque a vida muda e uma hora o ex-marido e pai está empregado, numa outra hora não está. Então, a partir do momento que você faz um acordo dentro das possibilidades e necessidades, né, dos filhos e daquele que é o que vai arcar com a responsabilidade disso, é muito importante, porque você vai dar àquela pessoa a sensação de que ele está cumprindo aquilo que ele achou que é possível cumprir, né? Exatamente, um compromisso que ele assumiu. É diferente de uma pessoa impor para ele o que ele vai fazer. É verdade. Então é muito mais exequível, é muito mais fácil de ser realmente cumprido aquele acordo do que uma sentença judicial. Né? Um bom tema que você levantou. Agora eu queria trazer 2 exemplos, né? Eu já trouxe um exemplo com relação ao filho num outro podcast, que não era de família, mas um exemplo bem interessante, mas hoje eu queria trazer outros 2 exemplos. No caso de divórcio, que é muito comum, né, Virgínia? Quando o casal está há muito tempo casado, né, muitos anos, nesse caso foram 23 anos de casamento, né? E eles constroem alguma coisa juntos, né? E muitas vezes a mulher, principalmente antigamente, hoje em dia já não tem muito mais isso, mas antigamente tinha muito da mulher abrir mão dos estudos, da sua profissão, para se dedicar exclusivamente à família. E a gente ainda tem muitos desses casos, né? Que acabam num divórcio depois de 20, 30 anos e a mulher acabou não entrando no mercado de trabalho. Então, nós tivemos um caso recentemente que foram 4 meses de mediação, foram 10 sessões, a parte estava casada há 23 anos e a mulher não aceitava. A mulher concordou com o divórcio, mas ela não aceitava partilhar os bens. Ela achava que ela tinha que ficar com tudo, porque ela não pôde se especializar em nada, não pôde se profissionalizar, já tinha uma certa idade, não tinha como se colocar no mercado de trabalho, então ela queria ficar com a casa, com o carro, enfim, ela queria ficar com todos os bens, né? E ela não aceitava fazer a partilha. Aí nós começamos a conversar e começamos a mostrar para ela tudo que era possível, né? Porque, como você disse também, num outro podcast, as partes ficam muito fragilizadas, né? As partes chegam muito fragilizadas. E essa mulher estava muito fragilizada. Aliás, qualquer pessoa no lugar dela ficaria mesmo, né? Como que a partir de agora ela vai conseguir sustentar uma casa se ela nunca trabalhou fora, não tem uma profissão, né? Então ela fica extremamente frágil. Aí a gente conseguiu, através de sessões individuais, como você falou, ouvi-la, ela colocou tudo para fora, ela conseguiu enxergar, ter uma outra visão, as possibilidades, porque ela começa a ter, depois que ela esvazia, ela começa a enxergar as possibilidades, não é? E aí, conversando depois com o marido, junto com ela, o marido concordou em deixar a casa para ela, para os filhos, ele deixou a parte dele para os filhos, mas com direito de habitação dela, e aí e ainda deu um fôlego para ela que durante uns meses ele pagaria as necessidades básicas, as contas básicas da residência, porque os filhos moravam com ela, né?
Então, essa mulher conseguiu aceitar dessa forma, ele ficou com outros bens, ela conseguiu aceitar dessa forma, que ela ficou com a maior parte, né, que era a casa, e ela ficou segura, porque o que que ela precisava? Ela não queria todos os bens, ela queria o quê? Segurança. Mas isso que você está trazendo tem envolvido aí as pessoas que estão assistindo uma questão cultural, Com certeza. né? Então, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida dos filhos e o marido é o provedor, Exato. né? Então, não é só porque eu deixei e deixei para lá e não fui estudar. Não, 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 não. É uma questão cultural, né? E também desse marido, né, valorizar o trabalho que ela teve ao longo desses anos todos, cuidando da casa, dos filhos, né? Então é você trazer, porque às vezes a parte, enfim, não pode nem falar sobre isso. Eu vi recentemente um filme maravilhoso que trata justamente deste assunto, né? Que a mulher acaba assumindo tudo, né? E ela própria distancia o marido das tarefas, dos filhos, das, vamos assim dizer, obrigações, que não é obrigação, ninguém está ajudando ninguém, né? Aquilo ali é a participação de todos. Então, assim, tudo isso são mudanças, né, que demoram. Como você falou, atualmente, lógico, hoje em dia as mulheres vão trabalhar e têm o seu trabalho e são valorizadas e é isso, entendeu? Mas se você for buscar uma pessoa que estava há 23 anos casada, ela é de uma outra geração. Com certeza. Então, a possibilidade dela falar num momento desse, trazer para a mesa, né, essa questão, é fundamental. Então, é na mediação que isso acontece, né? Sim. E o mediador, ele está ali justamente para quê? Dar voz a essas pessoas de forma equilibrada, porque a mulher tem que falar, mas o marido também tem que falar. Porque ele também tem as questões dele, as dificuldades dele e os pontos dele, né? Então, sem julgamento, porque ele é o homem, ele é a mulher. Não, não, não. Nós estamos ali para ouvir, dar ouvido e para que ambos falem e possam enfim, se ouvir, né? E a partir dali entender muita coisa que muitas vezes não se consegue numa vida perceber, né? Essas Bom, uma outra diferenças. questão, Virgínia, que eu acho importante a gente trazer aqui, um outro exemplo, é a alienação parental, né? Uma coisa que se fala muito hoje em dia. A gente teve um caso também, há algum tempo já, em que era uma jovem de 17 anos, que já há 2 anos ela morava com uma outra pessoa da família, saiu de casa porque teve uma questão de abuso na família, né? E isso gerou um conflito familiar muito grande, né? A pessoa da família com quem ela foi morar cortou relações com os pais dela, né? E, consequentemente, ela também cortou relação com os pais e com 2 irmãos menores que ela amava de paixão, né? Ela saiu de casa com 15 anos, ela já estava com 17 anos, e ela sentia muita falta. Esse processo veio do judiciário pra gente, do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí essa adolescente sentia muita falta da mãe e principalmente dos irmãos. Mas ela não queria falar nada porque a outra pessoa com quem ela morava não aceitava, entendeu? Essa questão de voltar aos laços e tudo mais, em respeito daquela pessoa, então ela se mantinha inerte, né? Aí nós trouxemos 5 integrantes da família para mediação, ouvimos isoladamente cada um, depois colocamos para conversar e paulatinamente a gente foi fazendo o convívio inicialmente virtual, né? No começo a primeira ligação foi meio estranha, porque 2 anos que você não vê, que você não fala, com a mãe foi estranho, mas com os irmãos ela foi super bem, né? E estabeleceu um vínculo com a irmã, que falava com a irmã todos os dias pelo celular, né? E começou a vigiar, porque a irmã é um pouco mais nova que ela, a irmã tinha 14 anos, ela 17, começou a vigiar o que a irmã fazia nas redes sociais, achava que não era hora dela estar fazendo aquilo, dela estar postando aquilo, achei muito fofo isso. Cuidado, né? Cuidado, exatamente, cuidado. E o vínculo foi voltando, demorou muito para ter esse encontro pessoal, inclusive a mediação terminou antes de ter esse encontro presencial. Mas o diálogo estava tão restabelecido já, que a gente não viu necessidade de dar continuidade. Ela completou 18 anos, né?
durante a mediação, foi morar sozinha e restabeleceu um vínculo muito saudável, tanto com a mãe, como com os irmãos, como com essa outra pessoa da família. O vínculo dela com essa outra pessoa da família que a criou durante 2 anos, né? Permaneceu. Ficou muito melhor. Melhorou, você acredita? Então, é uma questão assim que muitas vezes é só sentar para conversar, entendeu? Muitas vezes é só ver de um outro Um ambiente ângulo, seguro em que as pessoas se exatamente. sintam seguras em Exato. falar, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, por um exemplo igual desse do divórcio que nós falamos, ou desse da alienação parental, não deixa de mandar esse vídeo para ela, pode ser importante, né? Esse tipo de orientação. E se você curtiu, deixa o seu like e nos siga aí no canal, porque a gente está sempre trazendo novidades, não é, Virgínia? Isso.